sessão ordinária, nona sessão ordinária de 2026, dia 1º de junho de 2026. Quero aqui agradecer a presença de todos os nobres pares, agradecer a presença de todos presentes, em nome da população que está nos assistindo, em nome da população presente, nosso representante, vice-presidente da OAB, Dr. Ivan, seja bem-vindo nessa Casa de Lei, retornando aí todos os amigos presentes. Passamos para o grande expediente da nona sessão ordinária de 2026. Por haver o quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão, iniciando os nossos trabalhos às 19h35. Agradecemos a presença de todos nessa Casa de Lei. Solicito ao nobre vereador irmão Alexandre que por texto do bíblico todos ouçam em pé. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares. Estaremos lendo a Bíblia Sagrada. Livro de Eclesiastes, segundo escreveu Salomão. A partir do capítulo 3, versículo de número 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Amém. Convoco a senhora Ciciane de Abreu como secretária DOC para os nossos trabalhos. Tendo em vista os termos regimentais, bem como a análise da ata já realizada pelos nobres vereadores, colocamos em discussão e votação ata de número 14 da 8ª sessão ordinária de 2026. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e ao contrário que se manifestem. Declaro aprovado por maioria dos presentes. Mais uma vez, agradecer a Deus. Eu quero parabenizar todos os nobres pares que vêm investindo realmente, fazendo o trabalho em Guarantã do Norte. É de suma importância esse trabalho que a gente faz aí, essa união, e que continue. Convoco o nobre vereador Silvio Dutra para seu posto no plenário, por gentileza. Submeto à votação do plenário e a inclusão do regimento número 013 de 2026 e da representação formulada dos termos do artigo 173 do regimento interno desta casa na ordem do dia, da nona sessão ordinária. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e ao contrário que se manifestem. Submeto à votação do plenário a inclusão do requerimento número 013 de 2026 e da representação formulada dos termos do artigo 173 do regimento interno desta casa na ordem do dia, da nona sessão ordinária. Não colocar mais nenhum requerimento, nenhuma lei nessa ordem. Só gostaria de saber o que é que está acontecendo, que mudaram essa ação aí.
Cedo a palavra ao vereador Silvio. Oi. Presidente, eu peço para que seja colocado na pauta o requerimento do vereador Davi, 03/2026, levando em consideração que as últimas duas sessões foram incluídas em pauta outros projetos destes vereadores, inclusive do vereador Zilmar sobre as emendas impositivas, e ninguém aqui foi contra. Eu peço para que seja respeitado o plenário, que os vereadores votem favorável para a inclusão de pauta do requerimento do vereador Davi. Decisão é do plenário, né? Então, Só para deixar claro aqui, senhor presidente, eu não estou desrespeitando ninguém, eu só fiz uma pergunta. Isso é normal, qualquer um pode perguntar, não estou desrespeitando ninguém. obrigado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade. Declaro aprovado a inclusão por unidade dos presentes. Passamos para o expediente da ordem do dia da 9ª sessão ordinária de 2026. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de lei complementar legislativo número 001 de 2026. O projeto de lei complementar do legislativo número 001 de 2026 está em discussão. Vai lá, em ordem. Positivo. Desculpa. Tranquilo. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei complementar 001/2026. Senhores vereadores e vereadoras, o presente projeto de lei complementar tem por finalidade adequar a redação do inciso 2º do artigo 27º da Lei Complementar Municipal 257 de outubro de 2017, Código Tributário do município de Guarantã do Norte, as alterações promovidas no artigo 150, inciso 6º, a linha B da Constituição Federal pela emenda constitucional número 132/2023. Nova redação constitucional passou a prever expressamente a imunidade tributária às entidades religiosas e os templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes, ampliando a clareza do alcance da garantia constitucional. Dessa forma, a presente alteração legislativa visa harmonizar a legislação municipal com o texto constitucional vigente, conferindo maior segurança jurídica, uniformidade normativa e respeito ao princípio da supremacia da Constituição Federal. É importante destacar que a imunidade tributária dos templos de qualquer culto constitui garantia constitucional já consolidada no ordenamento jurídico brasileiro, sendo vedado aos entes federativos instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços relacionados às finalidades essenciais das entidades religiosas, observadas as disposições constitucionais aplicáveis. Assim, a presente proposição busca apenas promover a devida atualização do Código Tributário Municipal, adequando as disposições constitucionais atualmente vigentes. Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 21 de maio de 2006, vereador autor Silvio Dutra da Silva. O projeto de lei complementar legislativo número 001/2026 está em discussão. Conceda a palavra ao novo vereador Silvio Dutra. Presidente, eu solicito o apoio dos vereadores para votar favorável a esse projeto de lei e destaco aqui que não existe nenhum tipo de vice-iniciativa, não existe aumento de receita, retirada de receita do município. Estamos replicando aqui o que fala a Constituição Federal, redigindo o texto, uma vez que o Código Tributário Municipal está completamente desatualizado. Então, peço o apoio dos senhores para votar favoráveis, até porque as igrejas elas têm um papel importante na sociedade. Ela, além de tratar da alma, do corpo, do espírito, né, ela também consegue viabilizar para que o cidadão ele consiga voltar, se ingressar à sociedade, dependendo das circunstâncias. Um exemplo disso é a igreja do vereador irmão Alexandre, que tem uma parceria com a Coluna de Betel, onde faz um trabalho social excepcional ali com as pessoas que optam em ser ajudadas através do apoio espiritual, que é o qual que consegue fazer a divisão entre a espada e a medula Enfim, eu peço para que os senhores votem favorável a esse projeto de lei. Os vereadores que concordam com o projeto de lei complementar legislativo número 001/2026 seja discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, continue como estão, ao contrário, que se manifestem.
Declaro aprovado por unidade presente uma abstenção. O projeto de lei complementar legislativo número 001/2026 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado o projeto de lei complementar legislativo número 001/2026 por maioria dos presentes e uma abstenção. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de lei municipal número 009 de 2026. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei 09/2026. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores parlamentares, tenho a honra de submeter à elevada apreciação de vossas excelências o incluso projeto de lei número 09/2026, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2026 e dá outras providências. A presente proposição tem por objetivo viabilizar a reprogramação das emendas impositivas individuais, conforme solicitado pelos vereadores Gilmar Assis de Lima, Maria Socorro Leite Dantas e Veroni Maria Panceira, por meio de requerimentos número 1637/2026, 1642/2026 e 1641/2026, respectivamente. O projeto visa o remanejamento de recursos que totalizam R$ 158 mil para o Departamento da Cultura, especificamente para a ação de manutenção e apoio convênios. Destino final deste recurso é o apoio ao CTG, Centro de Tradições Gaúchas, para a construção de uma concha de bocha em suas dependências. A alteração fundamenta-se no dever constitucional do fomento às manifestações culturais, artigo 215 da Constituição Federal. O CTG desempenha um papel fundamental na preservação da identidade cultural sulista, que integra a formação histórica de Guarantã do Norte. O investimento em sua infraestrutura não é apenas valorizar a tradição, mas promover o convívio comunitário e a integração intergeracional através do esporte tradicionalista. Conforme demonstrado no artigo 2º do projeto de lei, a abertura do crédito dar-se-á mediante a anulação de dotações orçamentárias de origem das emendas dos próprios parlamentares proponentes, em estrita observância ao artigo 43º, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Federal número 4.320 de 1964. Ressalta-se ainda que, para as alterações que envolvem recursos da Secretaria Municipal de Saúde, os proponentes asseguram o cumprimento do índice constitucional obrigatório de 50% para ações e serviços públicos de saúde no somatório de suas emendas individuais. Diante do imposto e considerando o interesse público que norteia a presente propositura, submeto o projeto à elevada apreciação desta Casa de Lei, certo de poder contar com o apoio dos nobres vereadores para sua aprovação. Atenciosamente, Alberto Márcio Gonçalves, Prefeito Municipal. O projeto de lei municipal número 009 de 2026 está em discussão. Concedo a palavra à nobre vereadora Veroni Panceira. Boa noite a todos. Solicito a aprovação em caráter de urgência e urgentíssima, tendo em vista que já está em atraso o início dessas obras e nós fizemos o remanejamento de emenda parlamentar impositiva, no caso eu, Socorro e vereador Gilmar, para poder atender essa demanda do CTG, que está ampliando os serviços e está retomando as atividades aqui no município de Guarantã do Norte e atendendo, inclusive, pessoas da região também. Concedo a palavra à nobre vereador Silvio. Presidente, é sobre isso. Na sessão passada, teve inclusão de pauta dessa mudança na propositura dessa emenda positiva dos vereadores. Um deles é o vereador Gilmar, que está incluso. E por esse motivo eu pedi para que fosse mantido a inclusão do requerimento 013 de 2026 do vereador Davi Marques. Tanto os meus projetos, quando o presidente em exercício Gilmar não colocava em pauta, alegando um monte de justificativas,
Quanto agora o requerimento do vereador Davi, o vereador Zilmar se posicionou por não querer colocar em pauta o requerimento do mesmo. Todavia, o mal se combate com o bem. Quero parabenizar a vereadora Socorro, a vereadora Veroni, pela propositura, pela emenda impositiva. Acredito que vai ajudar ali o CTG. Inclusive, essa atual administração, a maioria dos eventos que eles fazem é em parceria com o CTG, para fomentar os pioneiros, né, a história daquelas pessoas que ali estão. Então, diferente de querer tirar de pauta, de querer votar contra ou algo contrário, parabenizo vocês duas e meu voto é favorável e peço para que os vereadores também votem favorável. Projeto de suma importância, parabenizar vocês, né? E que a gente também mandou, fizemos também outra indicação, né? Que era para o autismo, ele não aceitou, e que os 46 mil dessa emenda impositiva minha, ele destina ao cemitério, porque está um caos, né? O nosso cemitério do município, e que esses 46 mil lá vai fazer a diferença. Parabéns, e os nobres pares, obrigado também por estar junto. Os vereadores que concordam com o projeto de lei municipal número 009/2026 seja discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, continue como estão, e ao contrário que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade. O projeto de lei municipal número 009/2026 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e ao contrário que se manifestem. Declaro aprovado o projeto de lei municipal número 009/2026 por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de lei municipal número 010/2026. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei municipal 010/2026. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores parlamentares, tenho a honra de submeter à elevada apreciação de vossas excelências o incluso projeto de lei número 10/2026, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2026 e da outras providências. O projeto de lei em questão dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e a retificação de emendas impositivas em estrito atendimento ao ofício número 094/2026 e ao requerimento 1965 de 2026, de autoria do vereador Celso Henrique Batista da Silva. Esta proposição tem por finalidade precípua promover a adequação do orçamento municipal para viabilizar a execução das emendas impositivas parlamentares. A medida fundamenta-se no dever do poder público de incentivar e valorizar as necessidades locais, garantindo a eficiência na aplicação dos recursos e a efetividade das políticas públicas. Ademais, a reprogramação solicitada pelo legislador visa atender às demandas de relevante interesse social, especificamente na infraestrutura do cemitério municipal e na estruturação dos serviços de média e alta complexidade. A presente alteração faz necessária devido à existência de impedimentos de ordem técnica e legal verificados nas dotações atingidas e originais, os quais exigem a retificação da classificação funcional programática para que a execução financeira guarde estrita fidelidade com a natureza da despesa e com as normas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Cumpre destacar que a medida não gera impacto financeiro negativo, visto que as novas dotações serão suportadas pela anulação de recursos de origem do próprio autor, mantendo o equilíbrio das contas públicas conforme as diretrizes da Lei Federal número 4.320 de 64. Desta forma, a proposição busca assegurar a compatibilidade entre o planejamento e a execução orçamentária, permitindo que a vontade do legislador se reverta em benefícios diretos à população de Guarantã do Norte. Diante do exposto e considerando o interesse público que norteia a presente propositura, submeto o projeto à elevada apreciação desta Casa de Leis, certo de contar com o apoio dos nobres vereadores para sua aprovação. Atenciosamente, Alberto Márcio Gonçalves, prefeito municipal. O projeto de lei municipal número 010/2026 está em discussão. Senhores vereadores, conforme já foi dito aí, né, foi o primeiro secretário que acabou de falar, eu peço que vocês também votem de urgência urgentíssima esse projeto que vem em benefício ao respeito, principalmente aos nossos entes queridos que estão ali, né, sepultados. Às vezes pessoas querem sair do seu serviço, que seja iluminação boa, água adequada, realmente que tenha um respeito.
Então eu peço que vocês votem de urgência urgentíssima, todos. Os vereadores que concordam com o projeto de lei municipal número 010/2026 seja discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, continue como estão, e ao contrário que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade. O projeto de lei municipal número 010/2026 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e ao contrário que se manifestem. Declaro aprovado o projeto de lei municipal número 010/2026 por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de lei municipal número 011/2026. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei municipal 011/2026. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, submetemos à apreciação desta Casa de Leis o presente projeto de lei que visa autorizar o município de Guarantã do Norte a receber, mediante doação da empresa Guaranorte Empreendimentos Imobiliários Limitada, áreas destinadas a um canal público de preservação permanente, APP, no bairro Jardim Aeroporto. A presente iniciativa fundamenta-se nos seguintes pontos extraídos do processo de regularização ambiental e urbanística do referido bairro. O processo de regularização e compromisso ambiental. A doação é o desfecho de um processo de regularização de loteamento que inclui o cumprimento de condicionantes ambientais estabelecidas pela SEMA e acompanhadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso através do inquérito civil número 003350005/2019. A empresa doadora assumiu a responsabilidade pela execução de um plano de recuperação de áreas degradadas, o PRAD. As obras consistiram na construção de um canal em pedra gabião argamassada, com extensão de aproximadamente 121 metros, além de sistema de drenagens e plantio de grama para a estabilização do solo e prevenção de processos erosivos. As intervenções foram devidamente fiscalizadas pela SEMA, que por meio do auto de inspeção número 26810100325, constatou in loco que as medidas tomadas pela empresa são satisfatórias para mitigar os impactos ambientais e que não restam pendências a serem sanadas, como a recuperação ambiental devidamente atestada e o arquivamento do inquérito civil pelo Ministério Público, a incorporação dessas áreas localizadas nas quadras 8, 11 e 33 ao patrimônio público municipal torna-se o passo essencial para a proteção do interesse da coletividade, conforme as diretrizes da Lei 14.285 de 2021, que dispõe sobre áreas de preservação permanentes em áreas urbanas consolidadas. Dessa forma, o poder público passa a ter prerrogativa legal de realizar a manutenção contínua de fiscalização e quaisquer intervenções infraestruturais necessárias ao canal, bem como fica protegido de alienação desses imóveis, bem como qualquer tipo de comercialização. Diante dessas razões, submetemos o presente projeto de lei à elevada consideração desta egrégia Câmara Municipal, certo de que sua aprovação representará importante avanço na consolidação de uma administração moderna, responsável e comprometida com a legalidade e a boa gestão pública. Atenciosamente, Alberto Márcio Gonçalves, Prefeito Municipal. O projeto de lei municipal número 011/2026 está em discussão. Conceda a palavra ao vereador Zilmar. Oi, senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, conforme aí foi feita a leitura pelo secretário, a mensagem justificativa, esse projeto é importante, onde vocês observaram que são lotes que não têm condições de fazer nenhum tipo de edificação, e a imobiliária está doando esse lote aí, esses lotes para a prefeitura. Então, eu gostaria de pedir que fosse votado em regime de urgência urgentíssimo. Concedo a palavra ao vereador Silvio Dutra. Presidente, como Ministério Público, SEMA e Prefeitura não abriu nenhum canal de diálogo conosco, apenas mandou o projeto para votação, se algum dos vereadores tiver algum tipo de acesso à informação oficial, se vai ter algum tipo de desapropriação e puder compartilhar essa informação, para mim tomar minha decisão no voto, eu vou agradecer. Caso nenhum dos senhores saibam se vai ter algum tipo de desapropriação, não souber dar essa informação oficial, vou me posicionar pela abstenção do voto.
Se alguém puder me informar, eu agradeço. Senhor presidente, Concedo a palavra ao vereador irmão Alexandre. eu também acompanho a linha de raciocínio do vereador Silvio, porque essas áreas estão sendo doadas hoje, suas matrículas, né, para o patrimônio do município de Guarantã do Norte. E essa regularização iniciou ainda na gestão da prefeita Sandra Martins, quando o Poder Judiciário montou uma comissão, né, e a maioria dos lotes do bairro Aeroporto tiveram ali a isenção de todas as taxas para que as matrículas dos lotes do bairro Aeroporto saíssem naquele tempo. Regularizou todo o bairro, mas esqueceram de dar a devida atenção no que tange aí as questões ambientais a essa região que tinha ali várias nascentes passíveis, né, de APP. E hoje eles estão resolvendo um problema que vem se arrastando. Só que a pergunta do Silvio tem muito fundamento. Existe alguma família que mora ali que está sendo desapropriada? Ou qual que vai ser? Porque enquanto está no poder da imobiliária, ela não tinha essa força para desapropriar, né? Não quis mover uma ação judicial. E agora vai para o poder da prefeitura. E nós sabemos muito bem o perfil que o prefeito tem. Ele, para prejudicar populares, é muito rápido. E a falta de comunicação, uma propositura dessa magnitude, e não veio informação nenhuma para essa casa, não houve participação do Poder Legislativo, a gente fica preocupado se alguma família que está ali, já com uma habitação consolidada, vai ser afetada, né, de forma negativa, através dessa transferência dessas matrículas para o patrimônio da Prefeitura Municipal. Fica essa pergunta, se alguém souber de alguma coisa, que nos fale aqui agora. Concedo a palavra ao novo vereador Davi Marques. Oi, presidente. E assim, além dessa questão, eu fiz parte, inclusive, desse plano na gestão da prefeita Sandra Martins. Nós acompanhamos tudo isso. E aqui diz aqui, né, que mesmo o vereador Silvio comentou sobre o Ministério Público, aqui diz sobre uma ação que foi feita, as obras consistiram na construção de um canal em pedra gabião argamassada, com extensão de aproximadamente 121 metros, além de sistema de drenagem e plantio de grama para estabilização do solo e preservação de processos erosivos. Eu, em toda essa gestão minha como vereador, nunca fui comunicado dessa ação, e eu acho que a gente tem sim que saber exatamente como está isso. Eu sugiro baixar as comissões para a gente entender exatamente esse projeto, né? Porque Me concede uma parte, Davi? À vontade. Porque a gente teve um curto prazo de tempo para apreciar. É uma pauta muito técnica, né? Que demandou aí anos para se consolidar, né? Foram anos se enquadrando aí nas punições da área ambiental, e aí a gente não tomou conhecimento das medidas que foram adotadas, e aí para a gente aprovar isso aqui a toque de caixa, e amanhã o prefeito desapropriar o povo, só uma suposição, e jogar a culpa nos vereadores, não, foi os vereadores que aprovou, agora eu sou obrigado a tirar vocês. Então, para a gente não levar mais essa culpa aí de forma maliciosa, é bom a gente averiguar. Tá, obrigado. O meu conceito sobre o toque de caixa e sobre os projetos aqui colocados nessa casa, nós tivemos sim tempo suficiente de pegar o projeto, ir atrás e saber exatamente do que se trata. Mas como não é um processo de tamanha necessidade e ter rapidez na votação, nós vamos seguir os trâmites legais, que é baixar a comissão, em 3, 4 dias, 5 dias, independente de feriado ou não, nós vamos estar aí vendo o que é certo e o que é errado, ver como é que está realmente isso aqui, e para dar segurança e sustentabilidade para aquele pessoal que mora ali no bairro Aeroporto. Obrigado. Uma parte. Primeiramente, eu quero parabenizar o novo vereador Silvio e os vereadores. Aquilo que eu sempre falo. A Câmara, nós temos que saber o que nós estamos aprovando. E essa observação foi de suma importância para o município aqui, e a gente saber. Então, também peço que baixe a comissão e conceda uma parte, Silvio. Oi. Se for em relação à parte que uma das imobiliárias, não vou citar o nome, fez um acordo com o Ministério Público para regularizar o canal do Leito do Rio, que inclusive já está com as pedras cimentadas lá, tranquilo. Eu acredito que semana que vem a gente já consegue voltar esse projeto para a pauta e aprovar. Agora, se for em outras regiões, em outras áreas, aí o assunto é mais complexo, levando em consideração uma informação agora que foi trazida à tona pelo vereador Alexandre e o vereador Davi, que vem se arrastando desde a época da gestão da ex-prefeita Sandra.
Então, se vem se arrastando desde a época da prefeita Sandra, fica aí mais 10 dias, uma semana tramitando na Câmara para a gente sanar todas as dúvidas e não correr o risco de amanhã ser culpado por qualquer tipo de desapropriação, é relevante. E aí, em relação a essa situação que o projeto entrou em pauta quinta-feira para nós, né? Tomamos ciência na sexta-feira, quando foi publicada a pauta. Eu tenho uma mensagem aqui da secretária de Cidades, Adriana Rippel, vereadora Veroni, de terça-feira eu perguntando para ela sobre uma questão de coleta de lixo na frente de uma moradora. Ela visualizou e não respondeu. Eu tenho uma mensagem do secretário Alex, que ele falou que todo tipo de assunto vinculado à Secretaria de Infraestrutura tem que ser tratado diretamente com o prefeito. Aí você manda um ofício lá para pedir uma reunião com o prefeito, é com 15 dias a reunião. Então, nada mais justo que baixar as comissões, chamar o responsável pela pasta para vir dar os devidos esclarecimentos e nós não carregar a possibilidade da culpa no dia da manhã, desapropriar famílias, né, e deixá-las desassistidas. Até porque, cogitando essa possibilidade, eu acredito que o município não vai ser prejudicado e nós, futuramente, quem sabe, dependendo das circunstâncias, claro, né, reprovar o projeto até que a prefeitura arruma um abrigo, uma casa para essas pessoas morarem. Porque Matupá é um exemplo. Apesar de ter havido umas determinadas desapropriações, todas as famílias lá de Matupá tiveram imóveis cedidos pela prefeitura construída e estão hoje residindo nas mesmas. Então, preocupando com a moradia dos munícipes, eu peço para que baixe as comissões. Muito bem, vereadores, ok. Teve um pedido de urgência, então uma votação. Os vereadores que concordam com... Claro, então, os nobres pares aí, o plenário, ok? Obrigado, nobre vereador Zilmar. Então, fica baixada a comissão, ok? Já que ele pediu. Obrigado a todos, parabéns. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do requerimento número 012 de 2026. Requerimento 012/2026, excelentíssimo senhor Celso Henrique Batista da Silva, presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso. O vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer, após deliberação do plenário, que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando informações detalhadas acerca da destinação e aplicação das emendas impositivas de autoria deste parlamentar, referentes ao exercício financeiro de 2025 e 2026. Requer que o Poder Executivo encaminhe no prazo legal relação completa das emendas impositivas de autoria deste vereador aprovadas na Lei Orçamentária Anual. Item 2. Informações detalhadas sobre quais emendas já foram executadas, parcialmente executadas ou ainda não executadas. Item 3. Indicação dos valores empenhados, liquidados e pagos referentes a cada emenda. Item 4. Identificação das secretarias, órgãos, entidades ou instituições beneficiadas. Item 5. Cópia dos documentos comprobatórios da execução, tais como empenhos, ordens de pagamento. Item 6. Justificativa técnica e administrativa referente às emendas eventualmente não executadas ou pendentes de execução. A justificativa do presente requerimento tem por objetivo garantir a transparência da aplicação dos recursos públicos oriundos das emendas impositivas parlamentares, assegurando o devido acompanhamento da execução orçamentária e o cumprimento do princípio constitucional da publicidade e eficácia administrativa. Ressalta-se que as emendas impositivas possuem caráter obrigatório conforme previsão constitucional e legislação vigente. Nesses termos, pede deferimento, sala das comissões da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 27 de maio de 2026, vereador autor Silvio Dutra da Silva. O requerimento está em discussão e votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam com a questão e o contrário que se manifestem. Presidente, já está votando? Com abstenção, declaro aprovado por maioria dos presentes. Solicito... O senhor colocou em discussão e já votou? Foi direto, né? Que é requerimento. Eu pensei que o senhor ia falar alguma coisa como autor, que eu ia falar um pouco. Desculpa, nobre. Desculpa. Que eu mas, fiz. Se o senhor me permite, senhor presidente, eu vou fazer uma explanação. Claro. Por minha aprovação está garantida. Uhum. Eu fiz o ofício também solicitando as mesmas informações com relação às emendas impositivas de minha autoria. Ele demorou para responder esse ofício e quando respondeu, simplesmente falou que não tem informação nenhuma a passar, porque a obrigação dele de cumprir é até o final do ano. Eu acho que eu vou ter que fazer um requerimento também para saber, sabe por quê, presidente?
Metade das emendas impositivas de minha autoria foram para a saúde, como dos demais parlamentares, e a outra metade eu indiquei ali, via cultura, para aquisição de parquinhos infantis a serem instalados em praças, destinei até o local das praças, e eu vi que foram comprados alguns parquinhos agora, mês retrasado, e foram implantados em algumas escolas. Tudo bem, não tem problema, se entendeu que as escolas estão precisando, mas pelo menos informa, né, esse pequeno vereador aqui, para manter o relacionamento, a informação da emenda. E eu fiz o ofício, ele fez questão de dizer que não vai responder, porque só tem obrigação de responder lá no final do ano. Se eu vou fazer um requerimento, se ele responder o seu, eu vou fazer um requerimento, porque só assim, para a gente ter uma informação de uma emenda impositiva, que é nossa competência, indicar aquele recurso, é constitucional. E tem essa demora toda e essa negativa, dificultando o trabalho dos vereadores. Mas era só isso, senhor presidente. Quero retificar e pedir desculpa ao novo vereador. Silvio Dutra, é importante a sua explanação do requerimento 012, por favor. Presidente, vereadores, que foi, a emenda impositiva, ela faz parte do orçamento do município. E o prefeito ele deve respeitá-la, deve aplicá-la. Inclusive tem lei específica que incorre em improbidade administrativa se o mesmo assim não o fizer. E ele ainda tem a obrigação de esclarecer, de tornar público, transparente para nós vereadores, onde for aplicados para o nosso acompanhamento. Os modus operandi dessa gestão é os modus operandi de uma gestão esquerdista. Parabenizo a vereadora Letícia Camargo, que fez uma denúncia agora recente no Tribunal de Contas, que o portal de transparência da Prefeitura não tem nada de transparente. A dificuldade de acesso para nós vereadores que cumprimos o papel de fiscalização já é grande. Imagine para um munícipe que vai acessar pela primeira vez o quão difícil é para ele. Levando em consideração o pedido de que os senhores votem favorável em relação a esse requerimento, é justamente por observar que o ofício encaminhado pelo vereador irmão Alexandre, com a assinatura de outros vereadores inclusive, teve uma resposta um tanto quanto irresponsável e, acima de tudo, debochada. Porque se você for levar em consideração que as emendas impositivas indicadas em 2024 deveriam ter sido aplicadas em 2025, 2025 já passou. Nós já estamos no ano de 2026. O mínimo que poderia explanar, esclarecer, era a aplicação de 2025. Levando em consideração as emendas indicadas no ano de 2025 para execução de 2026, olhando o portal de transparência, por incrível que pareça, circunstâncias da vida, nós estamos no mês, entramos agora no mês 6, por circunstâncias da vida, igual o Nicolas Ferreira fala, eu só observei ali 2 convênios do vereador Zilmar, que estão sendo executados. Dos demais vereadores eu não observei nada. Ou está oculto, escondido, ou não quer transparecer onde está sendo aplicado para nós vereadores mostrarmos para a população onde está sendo executada a nossa emenda impositiva. Espero que o prefeito Márcio não faça como o governo do estado, Mauro Mendes, que está lá 28 milhões da deputada estadual Janaína Riva, que 80% das emendas é voltada para a saúde, e o vereador tem que vir ingressar com pedido, e a deputada ingressou com pedido em instâncias superiores do nível do Poder Judiciário para tentar obrigar o governo a pagar. Espero que nós vereadores não venhamos a ter que fazer isso. Informações extraoficiais, não vou revelar os nomes para depois não terem perseguições, disseram que algumas das minhas emendas foram executadas. Se forem executadas, nada mais justo do que o prefeito nos dar a informação. O requerimento, diferente do ofício, existe a obrigatoriedade dele responder. Prefeito, se veja obrigado em responder. Não havendo uma resposta responsável, já deixo ciente que eu vou acionar o Ministério Público pedindo a improbidade administrativa. É preto no branco, que é certo, apenas responda de forma clara e objetiva. Caso contrário, a gente se vê lá com uma denúncia, uma representação no Ministério Público e, quem sabe, um pedido de cassação aqui contra Vossa Excelência, devido à petulância e não querer dar transparência para com os vereadores de emenda impositiva, que vai resolver e atender a sociedade que tanto está precisando. Obrigado. Cedo a palavra ao vereador Davi Marques. Oi. Aproveitando o ensejo aqui,
tem o meu requerimento também, número 13, e junto com o vereador Silvio, eu também tenho o mesmo pensamento. E principalmente em se tratando das emendas impositivas, o qual uma delas, de acordo com informações, porque no portal Transparência você não consegue essa informação, por isso que eu estou fazendo o requerimento, espero que todos os vereadores votem favorável, porque não é nada demais, é simplesmente uma informação minha que eu tenho direito, não só eu tenho direito, como todos os vereadores e também a população. No meu caso, ouviu-se que aquele evento de ciclismo foi de uma emenda impositiva minha. E de uma forma errada, porque não era para ser daquela forma. Era para ser um evento beneficente, com arrecadação de alimentos, o qual simplesmente aconteceu o evento sem nenhuma informação, não passou informação esse vereador, que é dono da emenda. Enfim, realmente é um descaso, um desrespeito a essa Casa de Leis. Por isso que eu fiz questão, vereadores, de fazer esse requerimento e espero que todos aprovem em unânime, tá? Obrigado. Entristece. Essa é a palavra exata, né, nobres pares? Porque quanto que todos aqui nós se unimos e tentamos o diálogo, tentamos tudo. Eu nunca esqueço, em janeiro do ano passado, ele convidou minha pessoa para ir lá, fui lá automaticamente, fazer um café da manhã, ele falou: o vereador que não fizer o que eu mando, comigo não se cria. É doído, por uma Casa de Lei poder não respeitar. Mas a sociedade, todo mundo está vendo que está se passando no município, infelizmente, tem uns que ainda estão querendo, porque estão ainda na parte da tetinha, ainda porque tem um órgão, ou tem alguém da família trabalhando, ou está trabalhando lá. Mas eu parabenizo todos vocês, vereadores, e que continue com esse engajamento de defender a sociedade pelo direito coletivo. Tá? Vou botar em votação o requerimento número 12, está em discussão e votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e ao contrário que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade dos presentes. O 12. Ok, uma abstenção do nobre vereador, companheiro Zilmar. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do requerimento número 013 de 2026. Não, tá não. Tá assim, tô na pauta agora. Requerimento número 013/2026, excelentíssimo senhor Celso Henrique Batista da Silva, presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso. O vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer, após deliberação do plenário, que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando informações detalhadas acerca da destinação e aplicação das emendas impositivas de autoria deste parlamentar, referente ao exercício financeiro 25/26. Requer que o Poder Executivo encaminhe no prazo legal a relação completa das emendas impositivas de autoria deste vereador aprovadas na Lei Orçamentária Anual. Item 2, informações detalhadas sobre quais emendas já foram executadas parcialmente, executadas ou ainda não executadas. Item 3, indicação dos valores empenhados, liquidados e pagos referentes a cada emenda. Item 4, identificação das secretarias, órgãos ou entidades instituições beneficiadas. Item 5, cópia dos documentos comprobatórios da execução, tais como empenhos, ordens de pagamento. Item 6, justificativa técnica e administrativa referente às emendas eventualmente não executadas ou pendentes de execução. O presente requerimento tem por objetivo garantir a transparência na aplicação dos recursos públicos oriundos das emendas impositivas parlamentares, assegurando o devido acompanhamento da execução orçamentária e o cumprimento do princípio constitucional da publicidade e eficiência administrativa. Ressalta-se que as emendas impositivas possuem caráter obrigatório, conforme previsão constitucional e legislação vigente, sendo o dever do Poder Executivo prestar informações claras e detalhadas sobre sua execução, permitindo ao Poder Legislativo exercer sua função fiscalizadora. Neste termos, pede deferimento das comissões da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 1º de junho de 2026. Vereador autor, Davi Marques Silva. O requerimento está em discussão e votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e, ao contrário, que se manifestem.
Declaro aprovado por maioria dos presentes, uma abstenção. Eu vou ler. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da indicação de número 047 de 2026. Indicação número 047/2026. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o vereador que essa subscreve indica que sejam realizados estudos técnicos e administrativos visando a adesão do município de Guarantã do Norte aos programas e ações do governo federal voltados à arborização urbana, especialmente ao projeto Arboriza Cidades, integrante das políticas nacionais de cidades verdes e resilientes no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Plano Nacional de Arborização Urbana, Planal, lançado pelo governo federal, reconhece a arborização como parte essencial da infraestrutura das cidades, promovendo a melhoria ambiental, climática, social e urbanística. Vereador autor, Davi da Farmácia. A indicação está em discussão, votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e o contrário que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da indicação de número 048/2026. Indicação 048/2026. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o vereador que essa subscreve indica a necessidade urgente de construção de 3 redutores de velocidade, quebra-molas, na Rua Jasmim, bairro Jardim das Palmeiras, com especial atenção às proximidades do Boteco do Pé da Jaca. Vereador autor, Celso Henrique Batista da Silva. A indicação está em discussão, votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e o contrário que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da indicação de número 049/2026. Indicação 049/2026, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o vereador que a subscreve indica ao Poder Executivo Municipal a necessidade urgente de implantação de 3 dispositivos de redutores de velocidade quebra-molas na Rua Itajaí, no acesso ao bairro Jardim Aliança. Vereador autor, Celso Henrique Batista da Silva. A indicação está em discussão e votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da indicação de número 050 de 2026. Indicação 050/2026, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o vereador que esta subscreve indica a solicitação de revisão, reestruturação e substituição integral da sinalização viária vertical do município de Guarantã do Norte. Vereador autor, Celso Henrique Batista da Silva. A indicação está em discussão e votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, passamos neste momento a apreciação da representação formulada dos termos do artigo 140 e 173 do regimento interno desta Casa de Lei, que trata-se da destituição do membro da mesa diretora. O processo encontra-se devidamente instruído, com intimação regular do representante vereador Gilmar Assis de Lima, que apresentou defesa escrita tempestiva, assegurando-se ao contraditório da ampla defesa conforme o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. A assessoria jurídica desta Câmara, por meio do parecer número 067/2026, opinou para regularidade formal do procedimento e pelo encaminhamento da matéria do plenário, reconhecendo que compete exclusivamente a este órgão soberano deliberar sobre a permanência ou não representada no cargo de vice-presidente da mesa diretora. Ressalta-se que,
destituição do membro desta mesa diretora é medida de natureza política administrativa interna corporis, prevista no artigo 32, inciso 4º do Regimento Interno, cabendo ao plenário decidir, por maioria absoluta, quando ocorrer o fato grave que justifique. Neste momento, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura integral da representação, bem como da defesa apresentada pelo vereador Gilmar Assis de Lima, assegurando que todos os parlamentos tenham pleno conhecimento dos fatos, fundamentos e argumento constante dos autos antes da deliberação desta matéria. Senhor presidente, o senhor consegue suspender só por 2 minutinhos para me tirar uma dúvida aqui com o jurídico? Claro, claro. 20 horas e 25 minutos. 2 minutos, eu volto. Macedo. Eu vou a denúncia é esse ato aqui que ele sofre aqui. Aonde que pede aqui para que perder o mandato aqui? Não, mas aqui é fácil mesmo. Mas tem que ali alguma coisa, né? Então vamos ler tudo então, né? Caraca, que bobagem. Eu vou perguntar se todos os vereadores tiveram acesso. Aí vem com o público lá para confirmar. Não passou para mim. Tá, então fechou. Não, só vou ler isso aqui. Dá tempo, dá tempo. Uhum. Pode. Eu não tô. Eu não leio nem o inicial. Eu acho que é, né? Mas eu falo o que para ele? Como é que é o nome desse documento? Foi uma denúncia, foi um ato da presidência, um ato da mesa?
vou utilizar na fala das explicações pessoais. Durante o plenário da Câmara Municipal. Voltamos aos trabalhos às 20h30 da 9ª sessão ordinária de 2026. Quero passar a palavra ao nosso secretário, primeiro secretário, irmão Alexandre. Senhor presidente, estarei lendo aqui o despacho da presidência e a representação. E temos aqui também uma documentação protocolada como defesa. E eu pergunto aos nobres parlamentares, todos tiveram acesso a essa documentação, né, presidente? E tendo todos os parlamentares tido acesso a essas informações com relação ao despacho da presidência, a essa representação que foi protocolada, eu peço a permissão de todos vocês para estar lendo aqui parcialmente, porque o documento é muito extenso e se nós formos ler por toda a sua completude aqui, nós vamos estender muito o horário e eu peço que se Vossa Excelência coloca a submissão do plenário para ver se a gente dispensa a parte aqui da leitura. Senhores vereadores, conforme o primeiro secretário falou, vocês concordam? Plenário, ok, a votação? Ok. Ok, concedido pelo plenário. Despacho da presidência. Considerando o retorno desta presidência ao exercício regular de suas funções nesta data, considerando que foi encaminhada a esta presidência decisão proferida pelo presidente em exercício nos autos do processo político-administrativo número 001/2026, por meio da qual foram determinadas, dentre outras providências, o indeferimento da expedição de ofício, o reconhecimento da nulidade da portaria número 033/2026, o reconhecimento da inépcia material da denúncia e a suspensão imediata dos trabalhos da comissão processante, considerando que o plenário da Câmara Municipal constituiu órgão deliberativo e soberano da Casa Legislativa, sendo formado pelo conjunto dos vereadores em exercício, competindo-lhes as deliberações próprias de suas esfera de atuação, considerando que a denúncia foi regularmente submetida à apreciação do plenário que deliberou pelo seu recebimento, determinando a regular instauração do procedimento administrativo e consequente constituição da comissão processante, considerando que ao presidente da Câmara compete dirigir e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos, bem como cumprir e fazer cumprir as deliberações da Câmara Municipal, não lhe sendo atribuída a competência regimental para substituir por decisão monocrática a vontade soberana do plenário regularmente manifestada. Considerando que a substituição temporária da presidência pelo vice-presidente possui natureza instrumental e não autoriza a ampliação das competências regimentais do cargo, tampouco permite revisão, suspensão ou invalidação de deliberação regularmente proferida pelo plenário. Considerando que não se verifica no âmbito das competências regimentais da presidência autorização para o reconhecimento monocrático de inépcia material da denúncia regularmente recebida, nem para a suspensão unilateral da comissão processante regularmente constituída, considerando que os atos praticados em desconformidade com a competência legal e regimental encontram-se contaminados por vício de competência, comprometendo a sua validade jurídica, decido reconhecer a nulidade dos atos praticados no despacho exarado pela presidência em exercício nesta data, exclusivamente no que se refere ao reconhecimento monocrático da inépcia material da denúncia, ao reconhecimento da nulidade da portaria 033/2026, à determinação de suspensão dos trabalhos da comissão processante número 001/2026.
Também decido declarar sem feito as determinações acima específicas por manifesta extrapolação dos limites das atribuições regimentais e vício de competência. Também decido determinar o imediato restabelecimento do regular andamento do processo político administrativo número 001/2026, no exato estado em que se encontrava anteriormente à prática dos atos ora declarados inválidos. Também decido determinar a imediata ciência da presente decisão à comissão processante para regular prosseguimento dos trabalhos, bem como aos demais órgãos internos competentes. E considerando que os fatos constatados nessa decisão podem, em tese, revelar extrapolação das atribuições regimentais, possível usurpação de competência do plenário e potencial interferência indevida em procedimento político-administrativo regularmente instaurado, determino que cópia integral desta decisão do despacho proferido pela presidência em exercício e demais documentos correlatos sejam encaminhados à Secretaria-Geral e Diretoria Legislativa para autuação e processamento como representação na forma do artigo 173 do Regimento Interno, submetendo-se à matéria à apreciação do plenário quanto à eventual destituição do cargo de membro da mesa diretora, caso assim entenda cabível. Publique-se, certifique-se e cumpra-se. Guarantã do Norte, 22 de maio de 2023. Presidente da Câmara, Celso Henrique Batista da Silva. Senhor presidente, tendo em mãos aqui a defesa escrita também, do senhor Gilmar Assis de Lima, brasileiro, vereador, atual vice-presidente da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, portador do documento de identidade RG número 707055/1, SSPMT, inscrito no CPF sobre o número, por questões da lei de sigilo, senhor presidente, não estarei citando aqui os documentos pessoais que a gente pode estar ao vivo. Residente domiciliado na rua Pioneiro Francisco Estregue, número 146, setor urbano central, CEP 78.520, município de Guarantã do Norte, com a devida vênia e o costumeiro respeito à presença de Vossa Excelência, tempestividade, dentro do exíguo prazo de 3 dias estipulado, apresentar a defesa escrita. No item 4, senhor presidente, narra aqui os pedidos e os requerimentos protocolados pelo vice-presidente dessa casa. Por constituir medida de íntima justiça e estrita observância à legalidade, à Constituição, ao regimento interno desta Casa, agora amparado por decisão judicial do mérito, requer o arquivamento imediato e definitivo desta representação, requer-se a rejeição e o arquivamento do plano que, presente feito, ante a manifestação de atipicidade da conduta e a absoluta ausência de infração político-administrativa, restou provado e agora chancelado com força na jurisdição pelo Poder Judiciário, que defende e atuou no estrito cumprimento do seu dever legal, acordado no princípio da autotutela, súmula 346 e 473 do STF, o reconhecimento da nulidade do despacho revisional do presidente Celso Henrique Batista, a juntada de providências documentais, requer-se para que surtam seus devidos efeitos legais e regimentais a juntada definitiva aos autos dessa representação nos seguintes documentos que atestam a absoluta boa-fé e a tempestividade, a competência legal e o acerto incontestável do ato praticado pelo defendente. Sentença concessiva de segurança nos autos 00100152894 2026 8110087, o parecer do Ministério Público Estatual, o memorando número 500 de 2006 da Secretaria-Geral da Câmara Municipal, da requisição da decisão integral para fins da representação criminal, e deixa-se consignado
e alertado desde já que o indeferimento desta defesa servirá para instituir imediata representação criminal junto ao Ministério Público Estadual. O ato de prosseguimento consubstanciará a prova documental da autoria e do dolo específico exigidos pelo artigo 30 da Lei 13.869 de 2019, Lei de Abuso de Autoridade, agravado agora pelo descumprimento material à sentença judicial, comprovando de forma inequívoca a intenção dolosa de promover sanções contra esse vice-presidente unicamente por ter atuado para impedir o curso de uma persecução administrativa que o próprio Poder Judiciário já declarou com trânsito em julgado iminente ser ilegal e desprovido de justa causa, termos em que demonstra a legalidade dos atos e a flagrante perseguição política pede a guarda imediato deferimento do quanto ao exposto e o arquivamento desse feito. Guarda do Norte, 27 de maio de 2026, Gilmar Assis de Lima, vice-presidente. Senhor presidente, essa é a leitura, conforme confirmada pelos parlamentares, todos tiveram acesso e nos permitiram realizar a leitura da forma com que foi feita. Aprovação plenária. Ok. Declaro aberta a discussão e representações dos nobres pares. Passamos para a votação. Cada vereador será chamado individualmente para declarar seu voto, dizendo claramente sim para destituição e não para a manutenção no cargo. Esclareço desde já que essa presidência não participará da votação, por ser parte assinante da representação, garantindo assim imparcialidade e a lisura do processo deliberativo. Convoco os vereadores Senhor para... presidente, antes do senhor iniciar a convocação, presidente, já que o senhor já colocou em discussão e abriu espaço para todos os vereadores que quiserem se manifestar, e assim o senhor pode prosseguir. Concedo a palavra ao vereador Gilmar. Tá. Essa questão não deveria estar na pauta da sessão de hoje? Novo vereador, o plenário ele é soberano, né, e conforme foi colocado em votação, né, eles aprovaram, unânime. Ok? O plenário aprovou quando? Começo. Oi? No começo. Foi unânime. Positivo? Está tudo gravado. Mas não foi bem esclarecido, né, senhor presidente? Mas não foi Inclusive, falado Vossa que Excelência pediu para me repetir e novamente aí eu fiz e repeti toda a escrita conforme foi citado. Ok, nobre? Convoco os vereadores por ordem alfabética para a votação. Alexandre Rodrigues Ribeiro Vieiro. Meu voto é pela destituição do vice-presidente, vereador Gilmar, senhor presidente. Sim ou não? Sim. Davi Marques da Silva. Sim, senhor presidente. Demilson Camargo Martins. Sim, presidente. Letícia Camargo de Souza. Sim, presidente. Maria Socorro Leite Dantas. Sim, presidente. Silvio Dutra da Silva. Não, presidente. Veroni Maria Panceira. Sim. Zilmar Assis. O Zilmar, no caso, não vota, né? Pode votar? Zilmar Assis de Lima. Vou me abster. Dois,
Alexandre, sim. Davi Marques, sim. Demilson, sim. Letícia, sim. Maria Socorro, sim. E Veroni, sim. 6 votos, sim. 1 não. Silvio. E, no caso, o vereador Gilmar absteve. Maria absoluta. Diante do resultado declarado, destituído o vereador do cargo de vice-presidente da mesa diretora, nos termos regimentais, 6 votos sim. Maria absoluta. Diante do... Senhores vereadores, considerando a vacância do cargo do vice-presidente da mesa diretora nos termos do artigo 25 e o seguinte regimento interno desta Casa de Lei, convoco a 7ª sessão extraordinária para a eleição do substituto legal. Diante da urgência e da necessidade da recomposição imediata do cargo vago, submeto ao plenário a votação para dispensar o prazo de 24 horas à convocação, conforme a prática regimental e procedente desta Casa. Assim, coloco na deliberação a seguinte questão de ordem. Os vereadores que concordam com a dispensa do prazo de 24 horas realizada imediata da eleição, permaneça como estão e, ao contrário, que se manifestem. Só para me entender aqui. Sim, meu nobre. Tudo isso que está sendo aí vai ficar registrado em ata, né, senhor presidente? Tem que ficar registrado em ata, né? Eu gostaria de pedir que fosse registrado em ata tudo que está acontecendo aí. Tá? Por gentileza. Positivo. Ata e está Além, gravado. depois eu quero também pedir a gravação, tá? Obrigado, meu nobre. Aprovo a dispensa e declaro que a 7ª sessão extraordinária será realizada imediatamente após o encerramento desta sessão ordinária com pauta única, destinada à eleição do novo vice-presidente da mesa diretora. Passamos para as explicações pessoal da 9ª sessão ordinária de 2026. Solicito que o senhor secretário que convoca os vereadores para suas explicações pessoal. Convoco o nobre vereador irmão Alexandre para suas explicações pessoais. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, nobres pares, mais uma vez. Boa noite, público presente aqui na Câmara Municipal. Boa noite a todos os servidores. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai nos acompanhar também pela transmissão aí das redes sociais aqui do Parlamento Municipal. Boa noite também aqui ao membro da UAB, 14ª subseção aqui da região, doutor Ivan, seja bem-vindo a esta casa, sinta-se à vontade. E, senhor presidente, falar aqui um pouco acerca das demandas do município de Guarantã do Norte, apesar de quando nós somos eleitos para isso, né? Deixar bem claro aqui, senhor presidente, que cada parlamentar aqui tem responsabilidade e compromisso. Um parlamentar só não representa toda a população, mas cada parlamentar tem uma fatia da população, uma quantidade de pessoas que lhe depositou a confiança, inclusive nas urnas, e mesmo que não votou no vereador, lá na época da campanha, mas após essa eleição, passou a admirar o trabalho do vereador e, tendo suas necessidades, passou a cobrar o parlamentar, o vereador ou a vereadora, né, aí para que lhe tire dúvidas, para que lhe auxilie no que tange aí aos serviços da área pública, né? Tanto na saúde, como na educação, como na infraestrutura, como na agricultura, enfim, senhor presidente. E nós temos diversas cobranças da população. O município de Guarantã do Norte vem enfrentando situações complicadas, depois que essa gestão do prefeito Márcio Gonçalves assumiu, foi implantado um sistema muito dificultador, o alcance dos resultados aí está bem distante, o relacionamento ficou muito ruim. A gente vê hoje as instituições públicas com uma dificuldade muito grande de relacionamento, muita gente trabalhando sob pressão, sobre um sistema que mais intimida do que dá condições de trabalho. Servidores públicos nos relatam o que vem vivendo diante dessa gestão.
E, senhor presidente, eu quero deixar uma cobrança muito grande aqui, acerca das emendas impositivas. Nós tivemos um requerimento do vereador Davi, um requerimento do vereador Silvio, que foram aprovados aqui hoje. Mês passado, a gente protocolou pela mesa diretora um ofício solicitando informações, prazos da execução das emendas impositivas de cada parlamentar. Nós solicitamos de cada secretário, e a resposta que nos veio, através do ofício desta casa, número 77/2026, que questionou aqui os secretários municipais Tatiane Aparecida Aranda Caseiro, Adriane Constância Rippel, Thaís Raquel, Alex Sandro Pilate, a Wanda Clemente e também a Xênia da Silva, que é a esposa do prefeito, atual secretário de Assistência Social. Para quem não sabe, as emendas impositivas são atuação constitucional dos parlamentares, tanto nas esferas federal, estadual como municipal, onde dentro do orçamento anual, cada parlamentar tem aí um percentual desse orçamento garantido por lei para indicação dele, para aplicação e execução por parte do Poder Executivo em alguma área de necessidade aqui no município de Guarantã do Norte. Falamos de área pública. Por exemplo, o percentual utilizado hoje pela Constituição é 2% do orçamento anual estipulado do município. Isso resultou em cerca de aproximadamente R$240 mil aproximados, que cada vereador aqui teve, por legalidade, por força constitucional, de indicar a execução de serviços de forma obrigatória, 50% em área de saúde e os outros 50% nas demais áreas do município aqui de Guarantã do Norte. E fiz indicação, senhor presidente, para aquisição de parquinhos para serem aplicados nas praças 13 de Maio, Praça Augusto Rodrigues de Oliveira e Praça da Bíblia, no bairro Jardim Vitória. A Praça do 13 de Maio foi construída com recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Sebastião Machado Rezende. Foi uma cobrança muito grande da população do bairro 13 de Maio e bairro Cidade Nova por uma praça, e a praça foi construída, mas hoje encontra-se danificada, suja e deteriorada. E a população reclama e cobra. E, tomando conhecimento da indicação ou da cobrança da população, indicamos que um parquinho desses que foi adquirido aí, com recurso dessa emenda impositiva, fosse colocado lá na Praça 13 de Maio. O outro parquinho lá na Praça Augusto Rodrigues de Oliveira, que também foi construída essa praça através de esforço nosso, junto ao senador Jaime Campos e também ao deputado estadual Sebastião Machado Rezende. Está lá na Avenida Lions Clube, a praça construída, mas não tem parquinho ainda. As mães que moram naquela redondeza, que frequentam aquela praça, pedem para que suas crianças não tenham que se deslocar até a Avenida Guarantã para poder ter acesso a um parquinho. E queremos saber dessa aplicação, porque já estamos no mês de junho do ano 2026, e até o presente momento o prefeito não sinalizou, não respondeu sobre a aplicação e execução das emendas. Os secretários nos respondem aqui, com autorização do prefeito, um ofício debochando, falando que não tem ali obrigação jurídica de estar respondendo. Nesse contexto, não se revela juridicamente adequada a exigência de apresentação de cronograma individualizado ou de justificativas antecipadas de eventual inexecução neste momento do exercício financeiro por ausência de previsão legal que imponha tal obrigação ao Poder Executivo. Ele está dizendo que ele não tem obrigação nenhuma de dar satisfação para os vereadores e para a população, de como está o andamento da execução das emendas impositivas. É uma falta de respeito, mais uma prova clara de obstrução do relacionamento institucional, mais uma prova clara de semear de contendas e discórdias entre as instituições públicas aqui do município de Guarantã do Norte. O que custa avisar a emenda do vereador Demilson, que foi indicada para tal ação? Está em andamento, vereador, até o final do ano, ou até o mês de outubro, a gente vai aplicar. É competência do vereador indicar. Emenda aqui da vereadora Veroni, o que custa falar, até o mês de setembro nós vamos executar, já está empenhado esse valor? Não
custa nada, mas prefere manter a atitude da guerra, a atitude da discórdia, a atitude do desrespeito e dos ataques. E isso distancia o alcance de resultado e o alcance de vitórias. Infelizmente, é esse regime que foi estabelecido no município de Guarantã no dia 1º de janeiro do ano de 2025. A discórdia, o desrespeito, a perseguição é o que está acontecendo. E isso tem gerado prejuízos irreparáveis. Para quem entende um pouco de matéria orçamentária, sabe que um orçamento municipal, um orçamento anual, para se conseguir a receita, garantir a receita, é uma luta. Nós saímos de um orçamento anual, na gestão da Sandra Martins, ex-prefeita, de 110 milhões, 111 milhões. Nós entramos depois, nos 8 anos do prefeito Érico, para 240 milhões aproximadamente. Foram anos bons, de receitas, de arrecadação, de granjear de recursos e tratar bem os agentes políticos que mandam dinheiro para o município. Mas, infelizmente, o que nós estamos vendo aí é um declínio, é um retrocesso. E todo o desenvolvimento que vinha para Guarantã está indo para Matupá, está indo para Peixoto e até mesmo para o nosso vizinho mais próximo, Novo Mundo. Parabéns para os seus prefeitos, parabéns para os seus vereadores que estão trabalhando, mas infelizmente a nossa população vai continuar sofrendo enquanto não mudar, enquanto não tomar vergonha e enxergar com clareza que o compromisso é com o povo e não com as questões pessoais. Muito obrigado, senhor presidente, Deus abençoe a todos. Convoco para as suas explicações pessoal o nobre vereador Silvio Dutra. Pronto aí, Robson? Bom, boa noite para todos os vereadores. Em nome do nosso colega e advogado dessa cidade, Ivan Santori, cumprimento todo o público presente, aos que vão nos assistir. É uma honra recebê-lo aqui, uma satisfação muito grande. O senhor que me viu crescer aqui em Guarantã, né? Desde criança o senhor conhece meu pai, me conhece, é uma honra recebê-lo aqui. Bom, senhores, hoje eu inicio minha fala justificando o motivo de eu votar contra a destituição do vereador Zilmar na condição de vice-presidente da mesa diretora. Eu lembro que quando ingressaram aqui com o requerimento de cassação do meu mandato, ingressaram com inclusão de pauta. E mesmo assim eu votei favorável, porque eu queria provar, né, a minha inocência, eu queria mostrar a minha idoneidade naquela época. Mesmo não concordando com a inclusão de pauta, mesmo não observando previsão regimental para tal, mas eu votei favorável. Apesar da destituição de vice-presidente ser algo insignificante perto de uma possibilidade de cassação de mandato, eu acredito não ser o mecanismo correto a inclusão da mesma. Até porque quando você decide destituir o vice-presidente da mesa diretora, na pessoa assinante, no caso o presidente Celso Henrique, você tem que estar preparado para o embate político, o desgaste político que pode ocorrer sexta, sábado e domingo. Não querer incluir em pauta, no calar das noites, no apagar das luzes, uma votação importante como essa. O que aconteceu comigo eu não desejo para ninguém. E assim eu sempre vou me posicionar. Ponto. Independente se eu tive ou não problema no passado com o Zilmar, a minha coerência, a minha consciência sempre vai ser a mesma. Independente de qualquer coisa. Podem me julgar, pode falar que eu poderia dar o troco com a mesma moeda, mas eu nunca vou ser assim. E nunca vou ser assim, pode ter certeza absoluta. Agora falando sobre o aniversário de Guarantã, nós chegamos aí aos 45 anos do nosso município. Um período importante, onde existem inúmeros pioneiros que desbravaram essa cidade. Veroni Panceira, uma das 7 famílias aqui da cidade, de parabenizo por ter sido uma das 7 primeiras famílias presentes no município. Vereadora Socorro também tem uma longevidade de vida aqui, tem uma história maravilhosa em nossa cidade. Vereador Demilson também tem bastante tempo no município. E todos os demais colegas, o Davi, enfim, todos sem exceção. Todavia, senhores, eu não poderia deixar de me posicionar sobre a questão da desorganização, lamentavelmente, da administração de uma pauta tão importante, porque 45 anos
Não é 45 dias, não é 45 meses. São 45 anos de história. E nós precisaríamos de uma festividade programada, com um período, para que os comerciantes locais poderiam preparar os seus estoques, para que a população, num contexto geral, pudesse preparar o seu orçamento familiar para participar desses eventos que ocorreu. E por que eu falo isso? É a primeira vez, vereador Demilson, que eu vejo uma cavalgada sem rodeio, ou seja, mera vaidade. Eu nunca vi isso acontecer, ainda mais organizado pelo poder público. Uma cavalgada sem rodeio, e que ela foi anunciada há 6 dias antes. O senhor que é da pecuária, o senhor sabe que para tirar um exame de um cavalo é 8 dias, 7 dias, com muito esforço de quem vai fazer o exame. Por isso que a cavalgada deu um número mínimo, pequeno, de participantes. A desorganização. Ou seja, uma cavalgada feita às pressas sem o rodeio, que é um pilar de um evento como esse. Parabenizo todas as pessoas que participaram, apesar de ter sido tudo organizado às pressas, a população esteve ali presente, participando, porque amam essa atividade. No que tange a festividade do município, olha só que estranho. Foi anunciado, faltando 4 dias para a festa. 4 dias, foi anunciado no dia 26/5. E a festividade iniciava no dia 30/5. Isso não pode acontecer, principalmente no aniversário do município. E aí, quando eles fizeram o lançamento da festa oficial, eles lançaram sem a presença dos artistas locais, no flyer, no banner oficial. Sendo que tem uma lei municipal de nossa autoria, que é a lei de número 1641 de 2017, nossa, enquanto vereador, para fortalecer os artistas locais. Nada impede de trazer show nacional, todavia tem que ter a presença dos artistas locais. Aí o que nós fizemos? Nós comunicamos o Ministério Público o descumprimento da nossa lei municipal. O que ocorreu depois? A Prefeitura se viu na obrigação de apagar a publicação e ter que repostar uma nova publicação com os cantores locais da cidade, que são eles, Mozart Neto, Cauã e o Adriano Santiago. Mas se tivesse sido organizado com antecedência, dava para pôr Dirceu dos Teclados, dava para pôr o Pirata, dava para pôr também o Pagode dos Anjos, ou seja, pessoas da nossa cidade. Eu acredito do município que arrecada 1 bilhão a cada 4 anos, na festividade da cidade, não está o destaque, o espaço para os cantores do nosso município se apresentar, é um absurdo. E por esse motivo, no ano de 2017, ainda enquanto vereador, nós apresentamos essa lei e simplesmente pedimos para o Ministério Público para que houvesse o cumprimento da mesma. E sabe o que é engraçado, vereadora Veroni? É que eu lembro que, na virada do ano de 2025 para 2026, o prefeito foi lá e gravou um vídeo. Vai ter virada do ano? Vai! Vai ter fogo de artifício? Vai! Vai ter atrações? Vai! E tentou colocar a população contra mim, que eu queria embargar a festa lá atrás. Mas o mesmo comunicado que eu fiz no Ministério Público naquela época, porque não ter cantores locais, foi o mesmo comunicado que eu fiz no Ministério Público agora, nos 45 anos de Guarantã, por não ter cantores locais. Lá atrás o prefeito se viu na obrigação de contratar cantores locais, e agora se viu na obrigação também de contratar cantores locais. E um detalhe, no próximo dia 17 desse mês, às 16h20, tem uma audiência minha, do juiz e com o prefeito, deu processando ele por fake news. E eu espero ganhar esse pedido de indenização, que vai ser doado para a PAI, inclusive, não quero 1 centavo do prefeito. Se ganhar a causa, vai ser doado para a PAI, pela fake news que ele tentou colocar a população contra mim. Por fim, novamente eu parabenizo a cidade pelos seus 45 anos, espero que no ano que vem seja algo organizado com maior excelência, porque o nosso povo merece, e não às pressas como foi feito.
fazendo com que o comércio local fosse pego de surpresa, não pudesse preparar o seu estoque, até porque com 4 dias de anúncio fica difícil para os empresários se organizarem. E por fim, uma surpresa muito grande também, observando o portal de transparência, presidente, encerro aqui minha fala. Lembra daquela lei do incentivo financeiro adicional para os agentes comunitários de saúde, agentes de combate à epidemia, que o vereador Zilmar tentou de tudo quanto é jeito tumultuar, ao ponto de falar que ela poderia ser inconstitucional e etc. Pois é, nós derrubamos o veto e o prefeito sancionou a lei. Ou seja, o prefeito colocou o vereador Zilmar numa saia justa. Fez o Zilmar se posicionar e depois o prefeito sanciona. Aí eu pergunto, se o prefeito entrar com uma ação direta de constitucionalidade, sendo que ele mesmo sancionou, como que fica? Então, o mínimo que a gente espera, vereador Zilmar, e aqui eu peço para que o senhor faça uma reflexão, é que o prefeito faça uma justificativa, né, para poder te ajudar perante a essa categoria, porque o que ele fez com o senhor, não se faz com ninguém não. Fazer o senhor vir aqui, se posicionar, justificar um monte de situações, e depois ele sancionar a lei, e colocar o senhor em saia justa perante a categoria. É esse tipo de atitude que eu não aceito, que eu não concordo. Então, apesar de todos os pesares do prefeito vetar, dos vereadores, né, os 8 vereadores votar pela derrubada do veto, eu agradeço a administração, sem ela merecer, mas essa é uma vitória dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a epidemias. Obrigado, presidente, Deus abençoe e bom descanso a todos. Convoco o vereador Zilmar Assis de Lima para suas explicações pessoais. Oi. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, sociedade aqui presente. Vou usar aqui desse expediente para agradecer a Secretaria de Infraestrutura, na pessoa do secretário Alex, pelo trabalho que vem realizando na nossa cidade, na área urbana, tanto na área urbana como também na zona rural. Eu quero aqui falar do trabalho que foi feito lá na Rua das Arrudas, no bairro Ouro Verde, trabalho muito bem feito, no qual aqui a população lá, a vereadora Socorro está agradecida. Realmente ali, há muito tempo, as pessoas esperavam ali que saísse aquela rua ali, melhorasse aquela rua ali, não só ali, como acho que em todo o bairro. Não sei se entrou lá na rua que Vossa Excelência mora, mas eu sei que subiu lá para o fundo, na Rua Corbélia, lá no final da Rua Corbélia, andaram ali colocando material, cascalho, compactando. Então, é um trabalho de excelência. O maquinário está na linha Bom Jesus, sentido Santa Clara. É um pedido nosso ali para recuperar aquela estrada que tanto os nossos produtores precisam e desejam ter uma estrada boa, com trafegalidade boa. Tá, também tem algumas patrolas, infelizmente, quebradas. São sabedores que maquinário, né, presidente, quando começa a trabalhar, infelizmente acontece essas fatalidades. Aqui na rua também, em outros bairros também estão aí recuperando. E dizer que, graças a Deus, já está em licitação a tão sonhada obra da pavimentação asfáltica ali no bairro Santa Marta, que vai para o bairro Santa Marta ali. E eu sei que é um sonho ali da população que ali mora, há muitos anos vem ali solicitando, vem pedindo, e o primeiro projeto do prefeito Márcio Gonçalves foi para fazer ali aquela pavimentação da Rua Santo Antônio e também ali as demais ruas do bairro Santa Marta, no qual aqui eu quero dizer da minha alegria com relação a isso. E parabenizar também a nossa cidade pelos 45 anos, no ano que vem faz 40 anos que eu moro em Guarantã. Então, para mim, é motivo de muita alegria e de morar numa cidade tão abençoada como é a nossa. Quero agradecer aqui a todos. Boa noite, que Deus abençoe. Convoco o vereador Celso Henrique para suas explicações pessoais. Boa noite a todos, que Deus abençoe, você público presente. Mais uma vez quero aqui agradecer o nosso grande parceiro, doutor Ivan, em nome de toda aquela entidade que você faz parte da primeira vara do fórum aqui em Guarantã, onde nós estivemos junto, na época, doutor Macedo junto, mérito, a segunda vara da comarca de Guarantã, vocês sempre atuante fazendo. Eu parabenizo vocês em Guarantã,
tiro o meu chapéu, porque vocês têm o nosso respaldo e respeito. É aquele que eu falo, amigo de verdade é aquele que não está todo dia junto, e sim aquele que tem o respeito pelas atitudes, e quando precisa para somar as forças, está unido. Que Deus abençoe o prefeito de Novo Mundo, o Cassiano, que esteve com a gente lá também, a Câmara de Vereadores, foi de suma importância para Guarantã do Norte, parabéns. Gente, primeiramente, hoje a sessão, a gente trabalhando aqui, vejo algumas coisas acontecendo no município. O ano passado, nós trouxemos o nosso grupo de autismo de Cuiabá, que dá assistência para quase 3.100 famílias dentro do município de Cuiabá. São 76 profissionais, voluntariamente, custo zero, onde o ano passado a gente tentou trazer a equipe aqui, junto com o executivo, fizemos reunião com os secretários, foi feito 118 convite para todos os secretários, prefeito, educação, saúde, e na época foi barrado para não vir. A lei é certa, todos os profissionais têm que ter treinamento pela lei federal, e eu fico indignado, porque Guarantã, nós não vê acontecer isso. Tirar a polícia ali, Polícia Federal, que tinha um lugar deles, para colocar o centro de autismo com 120 dias. Se passou um ano, o TAC que foi feito, nós não sabemos como que está, situação calamitosa. Destinei várias emendas impositivas, 130 mil para a saúde destinado ao autismo de Guarantã e mais 195 mil reais. Com esse grupo, onde que é dever e obrigação, que é uma irresponsabilidade que o executivo não tem com o município, e secretária de saúde e companhia limitada, eu digo que hoje o atendimento de autismo praticamente nós não temos, as mães atípicas não têm o respeito como os nossos pacientes precisam. Destinei 46 mil reais para ajudar o grupo a trazer treinamento aqui que nós trouxemos e queremos fazer. Hoje o nosso grupo dá todo o Brasil mostrando o serviço junto com câmaras, junto para a população com autismo e a doença do século. O nosso grupo, quando vem, ajuda a sociedade a ter o conhecimento. Um exemplo, todos os profissionais que trabalham em todas as áreas de serviço público, ele tem os treinamentos com 24 dias, se chegar uma mãe carente que não tem informação, a criança pegar a mama, com 24 dias tem como identificar. Sistema de respiração, esse é o trabalho que a gente tem que fazer para aquele que precisa. E infelizmente o prefeito me barrou em mandar o dinheiro para lá. Mas nós vamos continuar atendendo para quem precisar. O grupo é um grupo que realmente, o grupo Mundo Azul Eu Te Amo, que é o TEA, TOD, várias. Nós temos aqui o Silvio, que passa uma situação que a gente vê lamentosa, o próprio irmão Alexandre, o pai atípico, e a gente vê que realmente essas mães não têm. Eu fui barrado com a minha emenda impositiva para ir para Cuiabá. Você chega no cemitério municipal, aquilo é um descaso. Destinei a emenda, eu quero agradecer e parabenizar todos os 8 vereadores que aprovou a minha emenda, que não pôde ir para Cuiabá. Eu espero, senhor prefeito, que o senhor coloque iluminação, a área que mais tem dinheiro em iluminação pública dentro do município, que é dinheiro sobrando. Então vai sobrar dinheiro que ele pode colocar o dinheiro da iluminação pública. Coloca uma rede de esgoto bem feita ali dentro, banheiro decente para quem chega, água em vários lugares ali dentro, e que puxa várias extensões. Às vezes você está trabalhando, você quer ir lá visitar um ente seu após o serviço, 7 horas, 6 horas, 8 horas, você chega lá, é uma coisa limpa, todo iluminado, você quer lavar o túmulo do seu ente, vai ter o respaldo daquele que está lá. Então, senhor prefeito, eu espero que o senhor pegue o exemplo de Matupá, se o senhor quiser, eu te levo lá, apesar que você não se enturma, né, você já falou as coisas para a gente, e você não respeita o poder parlamentar. Mas fica a dica, para você ir lá em Matupá e ver o exemplo que eles fizeram em respeito àqueles entes que estão lá. Então, nós temos que parar e dar respeito, porque o senhor, seus secretários e nós somos funcionário público para dar direito igual a todos. Infraestrutura. O ano passado, nós conseguimos mais de 40 pecuaristas aqui do Alto Cascalho. Não foram atrás e não resolveram o problema. Está aí o caos que aconteceu na chuva. Ah, choveu muito, choveu. Mas se tivesse feito um serviço decente,
com um sistema bem feito, baulado, nossas estradas do município estão um coxo, estão apenas gastando novamente dinheiro da infraestrutura, abrindo a estrada e não colocando cascalho e não respeitando a PP. Logo vem chuva de novo, o dinheiro vai ser gasto FETAB 1 e FETAB 2 e vai acontecer a mesma coisa. Eu tive na linha 45, perto da ponte lá, o pessoal tem cratera que estava lá feita, eles não jogaram cascalho, eles não jogaram pedra, e simplesmente, a hora que limparam, pegaram a estrada, que já está um coxo, que eles continuam passando a lâmina e tirando todo o cascalho, simplesmente jogaram lá dentro. Lá vai dar acidente, porque começou agora, não vai chover mais, infelizmente a nossa realidade, vai ficar fofo e pode até dar morte no lugar desse. Quer o exemplo, Alex? Vai do outro lado da ponte e vê o serviço que o Novo Mundo está fazendo. E aprenda a respeitar esse parlamento. Porque teve nobres pares que tentou entrar em contato com a sua pessoa, você desfez. Saiba que você é um funcionário público, que chegou poucos dias em Guarantã, que foi transferido, e você chegou agora. Então você respeita quem conhece o município. A Câmara quer somar com você, mas nós precisamos que faça a coisa certa. A saúde continua, sociedade todo dia ligando para a gente. É um caos. Então assim, vamos tomar atitude. Chama atenção mais uma vez a sociedade. Use e continua usando a ouvidoria da Câmara. Você gerou protocolos, vão para cima. Essa é a vantagem. É um modo que nós temos mais força para contribuir, ter força para defender cidadão de bem. E que essa Casa de Lei, eu parabenizo os 9 vereadores aqui dessa Câmara, e nós nunca deixamos de aprovar um projeto que vem em benefício à sociedade. E mais uma vez eu quero parabenizar esse parlamento hoje, que abaixou a comissão daquele projeto, para nós sabermos que realmente não está tirando uma família que às vezes está lá dentro. Então esse é o trabalho que a gente tem que fazer, dar o respeito pela sociedade, pelo direito coletivo a todos. Eu peço a Deus que continue iluminando, que a sociedade continue acreditando nesses parlamentares aqui do município, que nós somos vocês e vamos continuar fazendo o que é de melhor ao município. Deus abençoe a todos e conte com essa Casa de Lei. Convoco o vereador Davi da Farmácia para suas explicações pessoais. Boa noite a todos, boa noite Guarantã, boa noite às pessoas aqui presentes, em especial meu amigo Amarildo. Amarildo, para quem não conhece, é bombeiro aqui na nossa unidade, veio de Lucas do Rio Verde e gosta de política, e gosta também de bicicleta. Esse final de semana nós estivemos sofrendo um pouco lá em Lucas, mas representando o Guarantã do Norte, graças a Deus aí, uma boa colocação no meio de pessoas de Várzea Grande, Cuiabá, Vilhena, Juína, enfim. Senhores vereadores, eu gostaria aqui de comentar sobre o meu posicionamento em relação ao vereador Zilmar, sobre o meu voto, vereador. Sabe que eu sempre respeitei sua senhoria e votei sim na destituição da mesa diretora, porque é uma mesa que deve ser, sim, representada na Câmara Municipal para com a sociedade. E eu volto a dizer aqui, fiquei sentido pela sua atitude no momento em que o senhor quis cancelar a nossa ação, onde a Letícia é presidente, eu sou relator e a vereadora Socorro é membro. E realmente fiquei muito sentido e chateado pela questão. Se é legal ou não, foi provado agora. Se é legal ou não a destituição por causa desse motivo, nós vamos esperar, né? O senhor vê através da justiça, vê a legalidade, o que está certo, errado, errado. Como sempre disse, respeito o seu posicionamento, junto com o prefeito, mas é algo que eu não vou
no mesmo pensamento do prefeito. E principalmente quando ele esnoba, né, fazer o que ele fez, principalmente em relação às emendas impositivas, que nós estamos aí sem saber para onde foi nossas emendas impositivas. Uma delas disse que foi aquela do ciclismo, que foi colocada para fazer o evento, e eu não queria daquela forma, queria um evento beneficente, o qual todos os eventos que eu fiz através do ciclismo foi eventos beneficentes. E gostaria de agradecer aos vereadores por terem aprovado o meu requerimento, e com certeza eu vou estar aqui dando a resposta para a população em relação a onde foi feito as aplicações das nossas emendas impositivas, que são todas emendas impositivas que a gente pesquisa, vê o que é bom, vê o que a sociedade está precisando e a gente implanta através do Poder Executivo. No mais, muito obrigado, boa noite. Não havendo mais nada a se tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 9ª sessão ordinária de 2026, às 21h20. Aí já começamos a extraordinária.